Olá, sou Marcelo Fernandes, sócio proprietário da empresa Síndic. Nós temos mais dois sócios, Johnny Dávila e Walter Santana, e atuamos na área de sindicância profissional. Estamos no mercado há mais de 10 anos. Iremos iniciar um processo de gravação de alguns vídeos que trataremos de assuntos relacionados à gestão condominial e o dia a dia no condomínio. Esses assuntos separamos agora um em específico, que é o Covid-19. Algo que vem impactando não só o Brasil, como o mundo todo. E como que isso está impactando o dia a dia dentro do condomínio? E você, síndico, como que você está atuando nessa situação? Para falar diretamente desse assunto, hoje estou com dois especialistas aqui, da LSC Advogados, que é o Dr. Eduardo Sanged e o Álvaro Liberato, que são especialistas em direito condominial e imobiliário. Antes de iniciarmos esse bate-papo, peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e você que utiliza o Instagram, está aparecendo aí na imagem agora o nosso endereço para você também nos acompanhar neste canal. Bom, primeiramente quero agradecer o Dr. Eduardo Sanged e o Álvaro Liberato que nos receberam aqui no escritório, e iremos iniciar esse bate-papo com eles, com algumas perguntas. Fique atento, porque pode ser algo que você esteja enfrentando neste momento em seu condomínio. De antemão agradeço e bom dia. Essa situação do Covid-19 agora, dentro dos condomínios, nós estamos enfrentando já uma situação que diversos condôminos já começaram a enfrentar uma questão de redução salarial, Isso tem também afetado já o condomínio de uma certa maneira, e boa parte deles estão solicitando que o condomínio diminua a taxa condominial. O que vocês têm que colocar sobre esta questão? Primeiramente, bom dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer em nome do escritório Liberato Sanged Cerqueira Advogados a oportunidade de esclarecer a você e aos demais síndicos essa questão nova para todos, principalmente para a seara jurídica, que é o Covid-19, e o que isso está impactando diariamente na vida condominial. Pertinente nesse momento e muito importante para que os síndicos de condomínios tenham ciência de que o condomínio ele está com os seus serviços em atividade, principalmente segurança, manutenção de elevador, jardinagem e especificamente faxina. Hoje ela está muito importante e muito envolve nessa questão de higienização. Então o nosso conselho aos condomínios é que não exista a redução de taxa condominial nesse momento e ela seja mantida dentro das possibilidades de cada condomínio. Okay? O que está acontecendo na prática com algumas empresas, algumas terceirizadas, elas estão afastando os seus funcionários do grupo de risco, como por exemplo a terceirizada de jardinagem. Ela está afastando os mais idosos e tentando, às vezes, diminuir o período de manutenção. Quando era semanalmente, agora de 15 em 15 dias, dependendo até suspendendo o serviço. Dando continuidade, Marcelo, o que os condomínios estão adotando é uma possível negociação com prestadores de serviço. Uma negociação entre as partes contratantes, especialmente para que, se possível, e quando chegar nesse cenário, o condomínio conseguir uma redução em algumas terceirizadas de prestadores de serviço. Isso é possível nesse momento de pandemia. Serviços não essenciais, como por exemplo, vários condomínios já adotaram, foi a suspensão de obras que foram aprovadas anteriormente, obras extraordinárias que estavam encadeando em rateios ordinários. O que os síndicos fizeram nesse momento? Eles suspenderam, avisaram todos os fornecedores, suspenderam essas parcelas extras do boleto dos condôminos. Isso já dá um impacto na redução da taxa condominial para cada um deles, ok? Importante lembrar também que, de acordo com o decreto de Campinas, o serviço de segurança privada ele foi mantido como essencial. O que isso significa? Que a taxa condominial ela tem que ser paga nesse momento exatamente para que esses serviços não sejam impactados. Outro exemplo prático é a utilização em maior volume dos elevadores. Pode ser que isso desencadeie uma manutenção maior desses equipamentos das áreas comuns, ensejando a continuidade do contrato que o condomínio tem com essas empresas terceirizadas que fazem manutenção de elevadores. Então, isso é muito importante deixar claro aos condôminos que a vida condominial está sendo mantida. Até porque, doutor Eduardo, essa questão da previsão orçamentária, ela é bem enxuta, na questão dos condomínios. Perfeito. Se me permitir fazer uma parte, primeiro até agradecer, Marcelo, a oportunidade de participar, e no escritório também. Essa questão da previsão orçamentária é muito importante, porque assim, toda vez que a gente tem assembleia, quem participa da assembleia sabe que o foco é sempre não aumentar demais a taxa condominial. Então, quando a gente faz a previsão, a gente leva em consideração aumentos
de categoria, aumento de água, luz e o que é o gasto do condomínio. O condomínio, gente, é taxa de rateio. Então a gente não tem assim um excedente, ninguém fica guardando, o condomínio não fica guardando dinheiro dentro da taxa ordinária. Isso é importante observar que nesse momento de pandemia, Marcelo, o foco é que haja a manutenção do serviço, como o Dr. Eduardo já colocou. Se a gente tem aí uma situação de baixa arrecadação e se a gente refletir isso no condomínio, vai influenciar os prestadores de serviços essenciais. Então, a orientação é fique em casa. Como é que você fica em casa se o seu condomínio não está estruturado adequadamente em relação à limpeza, segurança, energia, água? O Eduardo bem colocou também a questão de maior uso do equipamento condominial. Isso pode gerar problemas, necessidade de manutenções extraordinárias. Então, as pessoas, os condomínios, têm que ter em mente que a taxa condominial é uma dos itens mais essenciais que tem que ser pagos. Então, acho que é importante todo mundo ter consciência de que taxa condominial é rateio de despesas. Nós não temos valores agregados que vão ser guardados. As outras taxas, de fundo de reserva, fundo de obra emergencial, que o Eduardo também já bem colocou, podem ser suspensas nesse momento, desde que não haja algum impacto para o condomínio. Então, e manter funcionando basicamente aquilo que é mais essencial. Perfeito. Acho que mais um assunto também que vem gerando um certo ruído dentro dos condomínios é a questão das contas de consumo, né? Visando que é possível, é viável suspender o pagamento das contas de consumo dos condomínios neste momento, ou ainda não é o momento para isso? Causaria algum impacto, né, na verdade, também, essa suspensão dessas contas? Na prática é assim, o síndico hoje, pela situação de total exceção, ele tem que se acautelar junto com as administradoras, junto com o seu corpo jurídico da administradora, ou se tiver corpo jurídico próprio. Por quê? Não dá para simplesmente parar de pagar contas de consumo, ou parar de pagar, ou pagar parcialmente contratos de prestação de serviço continuada dentro do condomínio. Isso pode levar à rescisão de contrato, aplicação de multas, ou interrupção do fornecimento do serviço, tanto parcial quanto total. Então, o ideal é que o condomínio faça uma avaliação daqueles contratos, faça uma gestão contratual, tente buscar esses prestadores de serviço para tentar negociar, tentar conseguir descontos ou postergar pagamentos, evitar a aplicação de juros e multa, evitar eventualmente protestos, porque é um encadeamento de situações, né? O condomínio tem uma relação com o condômino, o condomínio tem relação com os prestadores de serviço, são contratos independentes. Então, a gente não vê com bons olhos simplesmente, por conta de dificuldades econômicas, cessar o pagamento desses serviços. O ideal é que sejam negociados dentro da possibilidade. Vamos citar um exemplo da terceirizada, que representa aí o custo maior dentro dos condomínios. Se a gente for pensar que uma portaria 24 horas tem uma equipe de pessoas trabalhando, gera um custo, como é que a gente reduz isso? Só se de repente o condomínio propuser uma redução em algum horário, reduzir um achatamento um pouco de horários para tentar impactar para que a prestadora de serviço consiga manter aquele serviço ativo, com qualidade e também recebendo um pouco menos. Isso no período de pandemia, evidentemente, sempre colocando essa situação como importante. Mas se não for dentro dessa seara negociada, a interrupção pode ser bastante prejudicial para o condomínio. Certo. Doutor Eduardo, tem alguma coisa a acrescentar nesse aspecto? Importante só a gente ter em mente, Marcelo, que o condomínio, junto com as administradoras e com os jurídicos, eles estão acompanhando de perto a questão de inadimplência. Tá? O que pode ser feito no futuro, dependendo de como o cenário do Covid se arrastar daqui para frente por um longo período, os condomínios estão atentos à inadimplência, à possibilidade de negociação dessas parcelas lá para frente, com algumas benesses para essas pessoas que se enquadram nesse cenário. O que a gente tem que ter em mente nesse momento é que eventual retirada de juros e multa e correção monetária, que essa pergunta é muito comum nesse período, é que isso tenha que ser aprovado em uma assembleia. O síndico não tem um poder nesse momento para retirar todas esses encargos que incidem sobre a inadimplência. Feito esse período, chama-se uma assembleia para a assembleia e o condomínio deliberarem como essa inadimplência vai ser tratada. Então é importante que os condomínios saibam que o condomínio está, sim, atento a esse cenário, como diversas outras instituições, para adequar realmente cada inadimplência ao caso concreto, sempre analisando como a massa condominial vai tratar desse assunto. É importante também, como complementando o que o Dr. Álvaro disse, todas essas medidas que estão sendo adotadas no condomínio nesse momento, elas vão ser ratificadas em assembleias posteriores.
Certo. Até aproveitando que o doutor falou um pouco sobre a questão de inadimplência, porque geralmente quando o condomínio ele está inadimplente, né, se faz o acordo, se parcela as taxas que estão, né, em atraso. Porém, nós começamos a enfrentar algumas situações de condôminos que neste momento não estão inadimplentes, né, só que eles já querem um parcelamento de taxas futuras, né? Por exemplo, eu mesmo recebi já de condômino uma solicitação de parcelar taxas de abril, maio e junho em algumas vezes, né? Provavelmente ele está naquela situação de redução de salário e tudo mais. Como que nós poderíamos encarar essa situação? É possível fazer um tal parcelamento? Isso não vai impactar também na saúde financeira do condomínio? Marcelo, é importante essa pergunta, porque assim, a gente tem que fazer uma distinção entre coisas distintas, comparar iguais, né? O condomínio, como a gente falou já há um tempo atrás, ele não visa lucro, ele é um rateio de despesa, diferentemente de bancos que têm promovido aí na mídia suspensão de vencimento de parcelas por algum período da pandemia, que eles manifestamente visam lucro, né? Eles não estão ali emprestando valores sem custo adicional, a gente sabe muito bem qual é o custo que isso tem. E condomínio é diferente, condomínio a gente tem uma taxa de rateio. Então, rateio, como já falamos, não tem lucro. Nesse momento, se a gente pensar em atender essas solicitações prévias, a pessoa não tem inadimplência e quer já parcelar situações futuras, isso vai impactar negativamente, porque é evidente que a gente tem a planilha de previsão orçamentária contando com aquele valor. E toda vez que se faz uma previsão orçamentária, a gente leva em consideração um percentual apenas de inadimplência, nunca idealizado dentro do regime de pandemia. Então é evidente que pode acontecer uma subida, escalonar bastante essa questão, a subida de inadimplente? Pode. Só que imagine se o condomínio divulgar previamente, antes que isso aconteça, que vamos ter isenção de juros, de correção, multas, que isso vai poder ser parcelado em parcelas futuras, ou só parcelado, postergando. A meu ver, isso vai gerar prematuramente uma inadimplência. Até quem não ia deixar de pagar vai pensar, poxa, não sei como vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, então eu vou preferir não pagar para aproveitar dessa benesse no futuro. E aí isso pode ser bastante prejudicial para o condomínio e para o fluxo dos pagamentos, porque, como já falamos, terceirizadas, água, luz, toda a estrutura que é colocada à disposição do condomínio está tendo um uso mais severo e, por conta disso, não pode ter redução dos pagamentos, a não ser as negociadas, que nós já falamos. Mas, via de regra, a intenção é que não haja previamente divulgação de parcelamentos, de benesses com relação à Covid, com relação ao condomínio, por se tratar de uma taxa rateada. Certo. A questão também se estende um pouquinho na questão da inadimplência no quê? Como os serviços, né, do condomínio, como elevadores, que já foi citado aqui, são serviços que estão aumentando e tudo mais, nós temos lá a portaria 24 horas que não vai parar. Nós temos a questão da limpeza, que até aumentou o serviço do pessoal da limpeza, porque nós temos a situação que o tempo todo tem que estar limpando os elevadores, corrimão, entrada e saída do condomínio. Tem uma série de coisas que aumentou muito a demanda de serviço dentro do condomínio. Visto que a inadimplência pode acontecer que ela venha a subir, né, e bastante, né, esse pessoal da terceirizada não tem como dispensar, visto que os serviços continuam. Não vou dispensar o serviço da terceirizada. Porém, se a minha inadimplência subir muito, né, eu não vou ter dinheiro na conta ordinária para fazer o pagamento desses serviços terceirizados, correto? E também não estou chamando a assembleia para fazer um rateio extra, nada disso. Será que causaria algum impacto ou algum problema, protestos e tudo mais, se eu deixar de pagar as empresas terceirizadas em um determinado momento, ou até mesmo parcelar a fatura dessas empresas terceirizadas? Mais uma vez agradeço a sua pergunta, ela é muito pertinente nesse momento. E por que da importância dela? Existe uma previsão no Código Civil, artigo 393, de caso fortuito e força maior. Tá? A maioria dos contratos, eles prevêem esses cenários, tá? Sempre colocam, nunca a gente espera isso, o próprio nome já diz. Mas quando isso ocorre, mesmo que não exista uma previsão contratual, com base no Código Civil, é possível você negociar pagamentos. Tá? A partir do momento que você negocia algum tipo de adimplemento contratual, seja diminuição da parcela, eventuais parcelas da prestação de serviço, o protesto da empresa, quando as partes contratantes entram num acordo, ele não acontece. Porque vocês criaram, a partir daquele momento, uma nova relação contratual, digamos assim, para que vocês consigam se adequar à realidade do condomínio.
A suspensão de pagamento de fornecedor, como nós já conversamos nas perguntas anteriores, nós achamos complicado e difícil que isso aconteça. Por quê? Você vai suspender todos os pagamentos, dependendo da situação do condomínio, e você vai deixar de ter aquela prestação de serviço. Nesse momento, a segurança, a higiene, como você muito bem colocou, ela é essencial para a vida dos condôminos e dos seus familiares. Então, o melhor cenário é sentar com a parte contrária, negociar valores. Você pode jogar uma parcela para frente, você pode negociar um pagamento para o futuro, mas nunca suspender pagamento. E a partir do momento que você faz isso, qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de penalidade que exista no contrato, ela automaticamente também já é renegociada e colocada num outro patamar, tá? Para ver como que as partes vão seguir daqui para frente com esse cenário de pandemia, de prestação de serviço em condomínio. Então, essa pergunta que você fez para a gente é bem pertinente. Legal. Então, é interessante que os síndicos chamem as empresas terceirizadas para tentar, de repente, mudar a forma de contrato, mudar a forma de pagamento nesse primeiro momento. Exatamente. Perfeito. Agora, saindo um pouco da questão da conta ordinária, indo para o fundo de reserva. Nós podemos considerar que o Covid-19 é algo emergencial, né? Para dentro dos condomínios na questão de pagamento de contas, né? Na saúde financeira do condomínio. Desta forma, nós podemos utilizar o fundo de reserva para pagamento das contas ordinárias do condomínio. Estou falando na situação dos condomínios que já entraram numa situação emergencial, que já entrou numa situação de inadimplência e tudo mais. Bom, Marcelo, essa questão é uma questão muitas vezes polêmica, né? Se pode usar o fundo de reserva ou não pode usar o fundo de reserva, porque de fato ele tem uma natureza de uso emergencial, como você bem disse. Essa situação, a gente não tem que hoje, infelizmente, por conta da Covid, a gente não tem que fazer um esforço muito grande para caracterizar que estamos no regime de exceção, estamos no regime emergencial. Só que o fundo de reserva ele tem uma necessidade de existir financeiramente para dar uma tranquilidade para o condomínio e para qualquer outra circunstância, né? Forma clássica que se menciona aí na doutrina quando isso acontece um desastre, um desmoronamento, a gente sempre pensa em questão de obra, coisa física, né? Então, o fundo de reserva tem um caráter emergencial. Então, a gente tem que focar, muitas vezes, na doutrina, na parte acadêmica, sempre idealiza-se uma situação de um desmoronamento, alguma coisa física que acontece com o condomínio. E aí você tem lá um recurso para isso, ou uma pane no elevador, uma coisa que não está coberta por um seguro, então uma coisa de significativa monta, aí você vai usar o seu fundo de reserva. Como eu já disse, a gente não tem hoje uma dificuldade de caracterização desse estado de necessidade, dessa situação instalada pelo Covid. Então, a gente vê que assim, a orientação básica, que a gente tem que ir monitorando, o Eduardo já tinha comentado numa outra pergunta, monitorando a saúde financeira do condomínio, para não ser nada abrupto. Então, quando chegar num ponto que se realmente a coisa se alongar, a capacidade econômica dos moradores caia demais, a arrecadação cai e a gente começa a ter comprometimento dos pagamentos, não conseguimos fazer a renegociação de contratos e aquela parcela está a vencer, pode comprometer, aí eu acho que excepcionalmente sim poderia ser utilizado o fundo de reserva, mas sempre com algumas cautelas. Primeira coisa, o síndico tem que observar o que está previsto na sua convenção, se existe alguma amarra, alguma hipótese concreta, alguma exigência para que esse fundo de reserva seja utilizado. As convenções, a gente sabe que elas não têm uma fórmula estanque, todas são iguais, cada empreendimento tem a sua convenção coletiva, a sua convenção. Então isso é importante que seja avaliado. Todas as decisões que a gente está falando aqui, em qualquer uma das perguntas que a gente fez, a gente também orienta sempre os síndicos a terem o seu corpo diretivo em conjunto, para não ser uma decisão isolada, né? E também não usar nada de forma prematura. Então, por isso que eu estava colocando, uma vez estabelecida uma situação já de debilidade financeira, aí sim utilizar o fundo de reserva e sempre com a ideia de que tem que se avaliar o montante desse valor. A gente sempre ouve dizer e orienta os nossos clientes a ter pelo menos, salvo se a convenção estabelecida de forma diversa, 3 vezes a arrecadação do condomínio. Tem condomínios que às vezes já tem isso várias vezes, porque não tiveram nenhuma obra emergencial ou programada, realizada há pouco. Então a gente tem lá um caixa mais robusto. Então nessa hipótese poderia se pensar em utilizar. Óbvio que depois isso tem que ser reposto, aí numa próxima assembleia, quando for possível, se não for possível ser feita a assembleia virtual, se for uma assembleia presencial, verificar como isso vai ser reposto num segundo momento. Mas a ideia é que não use de imediato, não conte com isso de imediato,
adotemos todas as medidas e providências que a gente mencionou com relação à renegociação, manter isso em dia e, em última hipótese, sim, utilizar uma hipótese bem remota. Marcelo, apenas complementando o que muito bem disse o Dr. Álvaro, a importância, dependendo do cenário financeiro do condomínio, de novo, assim, o cenário financeiro é muito importante nesse momento ser analisado. Desde que o condomínio tenha, no mínimo ali, 3 cotas ordinárias mensais no fundo de reserva completas que sustentem o condomínio por 3 meses, pode ter a possibilidade de suspensão desses pagamentos, dessa arrecadação do fundo de reserva, tá? Eventualmente um fundo de obra, tem muito condomínio que também tem um fundo específico de obra, que não tenha sido contratado, uma mera arrecadação de segurança também pode ser suspensa nesse momento para aliviar, mas é importante que desde que o condomínio esteja com um fundo de reserva saudável, com no mínimo 3 cotas mensais completas no seu fundo de reserva. Aí a gente enxerga essa possibilidade para que o condomínio suspenda isso. Só pegando o gancho, importante de ressaltar também, que para que os condôminos tenham a consciência de que se existir a possibilidade financeira de cada um dentro da sua arrecadação familiar, que mantenham o pagamento do condomínio. Da mesma forma que diversas pessoas, mesmo com algumas diaristas afastadas, estão pagando um salário, estão pagando serviços que nesse momento não consomem, mas para girar o mercado, é importante que os condôminos continuem pagando a taxa de condomínio, tá? Para que todos tenham uma situação financeira saudável, o condomínio consiga com isso também adimplir todos os prestadores, que no final das contas são as empresas que geram segurança, higiene e manutenção. Isso é muito importante também ter em mente. Acho que tem que ter em mente que nós, neste momento, né, que é um momento de crise que nós estamos vivendo, manter o mercado, né, como um todo aquecido. Né? A economia tem que girar. Exatamente, exatamente. Eu vou mudar um pouco de assunto aqui agora com vocês, né, e para uma pergunta aí um pouco diferente e que vem causando também, acho que desde o início, né, principalmente no início da quarentena, e vem causando um certo alarde, o pessoal reclama muito, que é a questão do fechamento das áreas comuns do condomínio, né? Então, nesse primeiro momento, né, assim que se colocou a quarentena, os síndicos, a primeira tomada de decisão foi: vamos fechar piscina, salão de festa, brinquedoteca e tudo que tinha dentro do condomínio, para que os condôminos se mantivessem dentro da unidade, né, que respeitassem a quarentena. Isso, de certa forma, pode causar alguma consequência para o síndico que tomou essa decisão de fechar e o condômino que desrespeitar essas regras. Tem alguma situação, alguma forma que o síndico possa ser um pouquinho mais enérgico, possa tomar uma situação, um rumo diferente dentro do condomínio? Perfeito, Marcelo. Excelente pergunta. Acredito que essa seja uma das perguntas mais aquecidas nesse momento de Covid-19 em condomínio. Em relação ao poder do síndico para fechamento de áreas comuns condominiais, ela está prevista no artigo 1348 do Código Civil, onde ele é expresso em dizer que o síndico deve diligenciar a conservação das áreas comuns. Tá? Todos os condomínios realmente, quando começou a existir esse cenário de Covid-19, nós jurídicos já aconselhamos que todas as áreas comuns fossem fechadas, desde quadras, churrasqueiras, salões de festa, saunas, academias, tá? Isso fechado para que não exista o aumento de eventual contaminação. Esse ponto é muito importante. Além disso, trata-se de uma questão de saúde pública, não só uma questão de área, de fechamento de área comum, e sim uma questão de saúde pública pela própria OMS e as demais prefeituras municipais do estado de São Paulo com os decretos, ok? Em relação a esse assunto ainda, Marcelo, existe um projeto de lei já aprovado no Senado que ele é bem categórico em informar o seguinte: o síndico poderá restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do vírus. Isso ainda não está aprovado pela Câmara dos Deputados, depois tem que ir para a sanção presidencial, mas já é um norte da onde o Legislativo está querendo ir, para onde ele está querendo chegar com essas restrições, aumentando um pouco o poder do síndico. Em relação a quais medidas o síndico pode tomar, sempre seguindo, é importante seguir o que reza a convenção e o regimento interno. Notificação e multa, dependendo do cenário, até uma multa direta, dependendo da gravidade e dependendo da convenção do condomínio. Em relação ao judiciário, já existem medidas liminares do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui no interior, de que o condomínio entrou com uma liminar contra um condômino e ele foi proibido de utilizar as áreas comuns. Ele forçou uma entrada numa área comum, o condomínio entrou com uma ação judicial e conseguiu liminarmente essa restrição, sob pena de multa diária de R$1.000, tá? Por descumprimento. Então, o síndico está bem resguardado pelo Código Civil, por um projeto de lei aí que está
tramitando, e também com relação ao judiciário. O judiciário está sendo muito sensível e coerente com os condomínios nesse período de pandemia. Está tudo muito bem estruturado nesse momento. É importante complementar, Marcelo, que esse tópico que o Dr. Gilberto mencionou, a própria OAB, a OAB tem várias comissões que são constituídas por assuntos e tem comissão de direito condominial também. E tanto Campinas quanto São Paulo já tem nota divulgada no sentido de orientar o fechamento dessas áreas comuns, né? Como uma necessidade para evitar a aglomeração de pessoas, porque não teria sentido a Organização Mundial de Saúde, as prefeituras, os estados determinarem isolamento social e você está em férias praticamente usando os espaços comuns, condomínio, piscina, academia e tudo mais. São medidas duras, é verdade, mas elas são necessárias para evitar a proliferação do vírus dentro de cada massa condominial, de cada condomínio, né? Então, a gente vê juridicamente defensável esses fechamentos, apesar de a gente não ter ainda, né, uma legislação já em vigor que permita que isso seja feito, porque é um regime de exceção, como a gente já vem falando aqui. O projeto de lei está em trâmite, ainda não tem força de lei, evidente, mas como o Dr. Eduardo bem disse, é um norte, é uma intenção do legislador que está enxergando com o mesmo bom senso que os síndicos estão operando, dentro das suas limites de responsabilidade, fazer esses fechamentos. Então, não seria difícil um advogado, numa defesa, em juízo, demonstrar que está se zelando pela saúde e segurança dos condôminos, né? Então, na balança, o que vale mais é esse cuidado, portanto, a gente não vislumbra qualquer risco de ação ou problemas que o síndico que tomou essas medidas venha a sofrer. Agora a questão, né, saindo um pouco aí do fechamento das áreas comuns, né, nós temos também aquela situação que é obras e visitas, né, no modo geral. Porque alguns condomínios tomaram uma medida mais dura, que se encerrou as obras, ninguém pode entrar mais, nenhum prestador de serviço vai entrar dentro do condomínio. Alguns estão tratando de forma pontual, isso aqui que estava em obra continua, esse não, né, novas obras não. E tem alguns que foram mais duros ainda, que chegou a proibir visitas, né? O meu pai vai vir hoje no condomínio. Não, seu pai não pode vir, nem sua mãe, nem parente nenhum, nem amigo nenhum. Você realmente está em quarentena, ninguém entra no condomínio. O síndico pode tomar esse tipo de medida? Bom, Marcelo, sempre a gente todas as respostas que a gente está dando aqui, muitas delas, salvo algumas exceções, baseada mais no bom senso e utilizando a legislação, as convenções dos condomínios como uma legislação esparsa, porque a gente não tem previsão expressa desse tipo de situação. Então é evidente quando a gente fala de obras, né, respondendo objetivamente a pergunta, obras, todas aquelas que não forem essenciais, a orientação é que sejam sim suspensas. O que se deseja nesse momento é que não haja um fluxo intenso de pessoas dentro do condomínio, haja um certo isolamento. É verdade que todas as medidas, os decretos, tanto municipal, estadual, eles não determinam aquela situação de não poder transitar, de não poder visitar. Aí me parece um pouco excessivo. Só que a gente tem que enxergar a situação como um todo. Então, obras, prestadores de serviços em obras não essenciais, elas não seriam permitidas. Haveria uma orientação de suspender, salvo, evidentemente, algumas exceções, que aí o caso concreto precisa ser avaliado com muito detalhe, corpo diretivo, corpo jurídico e administradora. A regra geral, que a gente está dizendo, que acho que afeta a maioria dos condomínios aqui, seria de respeitar a quarentena e não levar a cabo, não dar continuidade com obras não essenciais. O que é obra emergencial? Estourou um cano, um problema de elétrica, um problema de internet, que hoje em dia as pessoas estão clausuradas em casa, precisam desse serviço. Esse tipo de intervenção são sim necessários e devem ser permitidos. Agora, obras não emergenciais, a orientação fosse que elas fossem suspensas. Com relação especificamente à visita, a gente não tem nada determinado, nenhuma esfera governamental de proibição de trânsito de pessoas, né? Então, assim, é evidente que vale novamente o bom senso. Visita entre familiares, como é dentro da área privativa da pessoa, não haveria que se não permitir. Agora, obviamente, o que não está permitido são encontros sociais, festas, churrascos, confraternizações, isso sim é proibido e os síndicos têm que realmente não permitir esse tipo de encontro, porque haveria uma maior probabilidade de disseminação do vírus dentro daquele ambiente condominial. Mas vai do caso a caso, mas visitas não haveria proibição. E é importante consignar
que a gente respondeu há pouco que os síndicos estão alicerçados por tudo que vem acontecendo em relação a fechamento de áreas comuns, mas um detalhe importante, não pode haver abuso de direito. A gente tem duas situações, o abuso de direito e o exercício regular do direito. Nós enxergamos que o fechamento das áreas comuns, a limitação dessas obras não emergenciais e outras medidas que são bem impopulares, mas são necessárias, eles estão dentro do exercício regular do direito do síndico, que é o responsável civil, criminal, pelo que acontece dentro do condomínio. Agora, o abuso de direito, isso tem que ser tratado com um pouco mais de cautela, porque poderá, aí sim, qualquer abuso de direito pode ensejar algum tipo de indenização, algum tipo de problema. Então, ele tem que sempre dosar, a se aconselhar com o seu corpo diretivo e adotar medidas que sejam coerentes com a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, na verdade, nós temos que sempre levar pela questão do bom senso, né? Até porque não tem nada que impeça de fato. Visitas não, dentro desse contexto que a gente falou, a orientação geral é que evite, fique em casa. Prestador de serviço, gerar sempre uma comunicação aos condôminos que aquelas obras não podem continuar. Visitas, eu acho que a gente tem o caráter de orientar no primeiro momento, pedindo para que as pessoas preservem os seus familiares, né? Pessoas mais jovens, netos, não visitem avós, é aquela situação que é amplamente divulgada pela Organização Mundial de Saúde, amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde. Então, essas orientações são baseadas em especialistas, médicos, epidemiologistas, então a gente não pode negligenciar isso, há um risco. Então, a orientação base é orientar que não visite, orientar que não vá, mas não proibir. Chega lá um familiar, não, você não vai subir. Aí acredito que possa estarmos por enquanto dentro do que está hoje publicado através dos decretos municipais, estaduais, etc., seria um abuso. Então, na verdade, nós estamos aí caminhando em cima de orientações, né, de recomendações de especialistas sobre esse assunto, de entrar e sair. Mas, assim, o síndico, ou tem algo que ampare o síndico no Código Civil ou algo assim, que é a questão de cercear o direito de ir e vir, né, desses prestadores de serviço, desses visitantes, algo que ampare ou realmente é mais recomendação mesmo, mais o bom senso e a tomada de decisão do síndico juntamente com o corpo diretivo? Apenas complementando o doutor Álvaro acabou de colocar sobre a utilização de áreas privativas dos condomínios, dos apartamentos, digamos, por visitantes, é legal demonstrar que aquele projeto de lei 1179 que eu mencionei, que ainda está em trâmite, tem um dos artigos que ele permite ao síndico intervir na propriedade exclusiva para evitar festividade, reuniões, aglomerações. Uma visita, repetindo como o doutor Álvaro disse, imaginemos uma situação de um idoso, de alguém que precise de algum auxílio no momento emergencial. O condomínio não tem como barrar essa entrada, né? A gente não vê isso como uma forma arbitrária do síndico, esse tipo de proibição. Outro ponto interessante sobre reformas emergenciais, hidráulicas, o próprio decreto de Campinas, no seu artigo 3º, no decreto 2782, ele informa que está liberado, pode ser feito obras emergenciais, serviços de manutenção predial, elétrica ou hidráulica. Ou até mesmo, de repente, um caso de uma empresa que vai fornecer internet e tudo mais, aproveitando o momento que está todo mundo em home office, eu acho que é prioritário, né? Tanto que o decreto de Campinas ele é taxativo nesse sentido no seu artigo 3º, permitindo essas manutenções emergenciais. E no caso das diaristas, né? Tem diarista que vai ali para prestar um serviço mesmo uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Auxiliar mesmo no dia a dia da unidade. E eu acho que tem casos mais extremos, que de repente o proprietário ou a pessoa dentro da unidade não consiga exercer esse tipo de função, né, por alguma limitação física. Como que fica essa situação dessas diaristas? Excelente pergunta, Marcelo. O que os condôminos têm que ter em mente é que o estado de São Paulo, todo o cenário de pandemia, ele não regrediu. Pelo contrário, todos os estados, principalmente de São Paulo, os municípios, eles estão prorrogando os estados de quarentena. Então, as pessoas têm que ter essa ciência de que a vida não voltou à normalidade. Em relação a diarista, acompanhantes de idosos e babás, o que os condomínios estão fazendo? Alguns condomínios estão restringindo a entrada. Por quê? Algumas delas utilizam o transporte público para chegar no seu local de trabalho. O transporte público, no Brasil, a gente sabe que ele não é tão eficiente e ele está com uma aglomeração ainda. Então, você colocar algumas diaristas, alguns acompanhantes, depois eu vou entrar nas sessões, a gente entende às vezes como um certo risco para o condomínio. Porém, em algumas situações emergenciais, existem casais
que eles estão no grupo, na atividade essencial de exercer a sua profissão. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, bombeiros, policiais militares, eles estão na rua. Então, se você tiver uma criança que precisa de uma babá naquele momento, alguma faxineira, porque eles não estão no sistema home office, autoriza a liberação, a entrada desses colaboradores. De outro lado, se as pessoas estão alocadas em seus apartamentos, fazendo home office, não tendo a necessidade de sair, pensem um pouco em colocar essas pessoas para dentro do condomínio. Por quê? Porque você pode aumentar a disseminação do coronavírus, porque elas acessam a portaria, elas têm contato eventualmente com algum outro condômino, elevador, o botão do elevador, então tenta evitar. O que alguns condomínios estão fazendo para tentar enquadrar o útil ao agradável, digamos assim? Que coloquem as diaristas em meio período, no período da manhã, e que isso coincida com a prestação de serviço de limpeza do condomínio, porque você reforça a higienização, tá? Você reforça a higienização naquele período e tentar evitar que esses prestadores de serviços, as diaristas domésticas, que elas utilizem o transporte público fora do horário de pico. E aí você reduz a aglomeração nesses ambientes e, consequentemente, você reduz a circulação do vírus dentro do condomínio, se ela efetivamente estiver contaminada. O que alguns condomínios estão adotando, Marcelo, é um escalonamento, digamos assim. Por exemplo, alguns condomínios estão pedindo para que os condôminos peçam para os seus colaboradores, diaristas, acompanhantes, que eles entrem em horário fora de pico do transporte público. Ao invés de entrar às 8 da manhã, entre às 10, que você reduz a aglomeração do transporte público e, consequentemente, você diminui o risco de quem for acessar o condomínio. Nesse mesmo sentido, nesses horários que as diaristas entram, às 9, às 10 da manhã, que eles ficam até a meio-dia, 1 da tarde, e coincida com o horário de prestação de serviço da equipe de limpeza. Porque eles reforçam a limpeza, a higienização dos ambientes que as pessoas passam, transitam, portaria, principalmente elevador, para reduzir o risco do condomínio. É uma saída que alguns condomínios estão adotando. Mudando agora a questão do assunto e indo para assembleias. Nesse momento não é possível realização da assembleia presencial. E no caso os condôminos ou os condomínios que queiram realizar esse tipo de assembleia presencial, pode sofrer alguma punição? Olha, Marcelo, como você já bem colocou, a questão da aglomeração hoje em dia é ponto pacífico que é vetado. A gente não pode ter aglomeração de pessoas e a assembleia, pela natureza do ato, ela é uma aglomeração de pessoas e a gente tem que sempre pensar nos condomínios como um todo, né? A gente tem pequenas vilas que são poucas unidades, mas nós temos condomínios com 300, 400, até com 1000 unidades. Então, você imagina realizar uma assembleia hoje no cenário de coronavírus, onde a gente está tendo um aumento da curva de contágio, seria extremamente imprudente, para dizer o mínimo. Então, a gente tem que realmente proibir não realizar essas assembleias. A alternativa que surge, mas aí depende de uma série de circunstâncias, é a alternativa de fazer a assembleia virtual. Só que a assembleia virtual também teria algumas situações, né? Porque a gente também está pensando no seguinte: a assembleia é um dos atos mais importantes dentro do condomínio, então ele tem que ser revestido de validade jurídica. Para isso, ele tem que ter uma plataforma correta, idônea, as pessoas têm que expressar voto. Então, se isso não existir como viável dentro do condomínio, realmente as assembleias têm que ficar suspensas para que sejam feitas posteriormente as ratificações de atos praticados ou atos futuros não serem feitas agora de imediato. A gente vem monitorando alguns casos concretos, a gente tem casos aqui, São Paulo, se não me engano, Mato Grosso do Sul, onde houveram liminares que foram apreciadas e houve a determinação de suspensão. Havia um caso concreto onde um quarto dos condôminos queria convocar uma assembleia para a destituição de um síndico e aí foi levado à justiça e a justiça optou por suspender justamente por esse contexto de maior contágio. Então eu vejo que é possível sim suspender, inclusive aqueles casos, Marcelo, onde existe um mandato do síndico que está para vencer. Poxa, eu preciso realizar, eu posso fazer como? Existe a prorrogação tácita desse mandato. A gente tem casos concretos aqui no escritório onde houve contato com o banco e a gente conseguiu fazer com que houvesse um alongamento, prorrogado o regime de mandato por 3 meses. Isso é viável, né? Aí é de se negociar, de entrar em contato com a instituição financeira, por exemplo, que é um dos maiores problemas aqui da representatividade do síndico, para buscar essa prorrogação dessa representatividade. Então, a questão é não realizar as assembleias,
respeitar o afastamento social e, se houver a insistência, se for eventualmente judicializado, a gente vê que a posição da justiça tem sido de obrigatoriamente respeitar essas situações. E aqueles casos onde é possível, se faria então a assembleia virtual através de plataformas, né? Mas também com uma ressalva, com pequenos e poucos itens, né? Somente itens que sejam relativos à questão da pandemia, de resolver alguma coisa urgente. Assuntos normais, ordinários, aguardar o encerramento aí desse regime de pandemia. Marcelo, apenas complementando a resposta do Dr. Álvaro e reforçando que o projeto de lei ele ainda está em trâmite, tá? Não tem nada concreto ainda. A gente acredita que ele vá seguir para aprovação nos moldes, mas em relação ao mandato do síndico, e não sendo possível uma realização de uma assembleia presencial e também virtual, os mandatos seriam prorrogáveis a partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Isso é nada mais do que o próprio legislador, entendendo a situação diária dos condomínios, na impossibilidade de realização de assembleias, automaticamente já postergar, jogar para frente, prorrogar os mandatos dos síndicos para que nenhuma representatividade condominial seja prejudicada. Bom, caso ocorra alguma denúncia de aglomeração dentro do condomínio, a polícia poderá ser acionada? Ela poderá entrar no condomínio para dissipar a aglomeração? Marcelo, excelente pergunta. Em relação à denúncia sobre aglomeração, dentro da possibilidade, o condomínio primeiramente deve utilizar dos instrumentos da Convenção do Regimento Interno para tentar conter essa situação. Porém, o próprio decreto do Estado de São Paulo, número 64.881, ele informa que a fiscalização do decreto, de todos os descumprimentos do decreto, ela vai ser feita pelo Estado e pelas prefeituras. Inclusive citando o artigo 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, que respectivamente dizem: propagação de doença contagiosa, infringir essas determinações e você propagar essa doença é passível de penalidade. E também a desobediência prevista no artigo 330, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Com esses mecanismos, o condomínio pode sim acionar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Municipal do seu município e impedir essas aglomerações, essas reuniões que nesse momento são completamente indevidas. Estou passando aqui para deixar uma mensagem final para vocês. Respeitem a quarentena, que os condôminos respeitem a quarentena, os decretos estaduais e municipais, respeitem o fechamento das áreas comuns, que nesse momento ela é essencial para que o novo Covid-19 não prolifere nas dependências do condomínio. Outro assunto importante para deixar relembrado: se existir necessidade de assembleia condominial, que sejam feitas de forma virtual. Caso não seja possível, esperemos que acabe esse período para que depois todos os atos do síndico sejam ratificados numa assembleia futura. E principalmente aos condôminos que mantenham a saúde financeira do condomínio, dentro das possibilidades, mantenham as taxas condominiais adimplidas, pois os prestadores de serviços essenciais nesse momento, segurança, higienização, portaria, elevador e limpeza, elas são essenciais para o dia a dia do condomínio. Obrigado e agradeço. Pessoal, passando aqui para agradecer, em nome do escritório Liberato Sanged Cerqueira, eu sou o Álvaro Liberato, participou comigo hoje aqui o meu sócio Eduardo Sanged, e nós ficamos muito satisfeitos de poder trazer um pouco de conhecimento jurídico, um pouco de informações a respeito dessa situação, da vida condominial, que está sendo profundamente afetada aí pelo Covid-19. Quem assiste, quem acompanha o canal, quem assistiu os vídeos, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui a sua dúvida, que a gente vai respondendo aos poucos. A ideia é que todos tenhamos aí esse período de quarentena da melhor maneira possível, evitando sobressaltos, aborrecimentos, brigas internas, enfim, que seja algo dentro do possível, com segurança jurídica acima de tudo. Obrigado. Pessoal, agradeço pela participação primeiramente do Dr. Eduardo, do Dr. Álvaro, e coloco-me à disposição, não só eu como meus sócios e a CITIC, em tirar qualquer dúvida referente ao dia a dia do condomínio. Você que é condômino, pode nos procurar, estamos deixando aí nosso endereço no Instagram, nosso endereço no YouTube, e ali você pode colocar qualquer questionamento que nós iremos responder. Mais uma vez agradeço e em breve teremos novos vídeos.